Boa noite, meus irmãos. Boa noite. É uma alegria estarmos mais uma vez aqui reunidos para uma das nossas últimas palestras do ano. E é sempre interessante que vai chegando esse final de ano e é sempre comum a gente fazer uma listinha dos nossos desejos, daquilo que a gente espera para o ano que vem, as nossas promessas, né? No final a gente acaba não cumprindo nem 70%, mas a gente está lá firme e forte. E uma reflexão que eu achei interessante de se fazer, além de prometer o que podemos assim cumprir nos próximos anos, é refletir exatamente de como foi o nosso ano. Um ano bom, um ano ruim, um ano de muitas lutas, dificuldades também. Mas como o Espírito ontem assim nos falou na reunião mediúnica, de algo que podemos ter certeza é que tivemos um ano cheio de aprendizados e cheio de lições. Nós passamos por experiências que nos estimulam ao crescimento e ao nosso amadurecimento. Mas para tanto, nós precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Nós crescemos muito, claro, e sim, temos ainda nossas dificuldades e nossas limitações, mas carregar a certeza que como filhos de Deus que somos, e que o Mestre sempre acreditou no nosso potencial, nós podemos fazer, não do ano seguinte, mas de cada dia um ser melhor para nós mesmos. Pois o Mestre nos estimulou assim a nossa transformação em primeiro lugar, não do mundo, mas a transformação de nós mesmos. Eu não sei exatamente de quem é esta frase, mas é uma frase até bastante conhecida de que a educação não muda o mundo, mas sim muda as pessoas que mudam ao mundo. E é isto que o Evangelho nos propõe, esta revolução de nosso íntimo, de nossa essência e de nossa alma. E desta forma nós materializamos esta revolução para o nosso mundo. Assim a gente transforma aos nossos próximos, aos nossos amigos, entes queridos e até mesmo os desconhecidos. Porque nós conseguimos assim instaurar em nossa essência este altar divino. Jesus assim está dentro de nós. Por isso que eu gosto muito da frase de Pedro, o apóstolo Paulo, melhor dizendo, em que chega um momento da vida dele em que, depois de muitas lutas, depois de ter vencido uma das maiores batalhas dele, que não foi com as perseguições, e sim foi com relação a ele mesmo, e ele assim conseguiu e pôde afirmar: o Cristo, neste momento, não sou eu que vivo, e sim o Cristo vive em mim. Mas temos que começar a palestra. Então, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos e elevar o nosso coração em direção a Deus, nosso Pai. Nosso Pai Criador Celestial, a este ser que o Mestre nos apresenta como onipotente, onipresente, poderoso, mas também um ser dotado de amor, misericórdia, justiça e sabedoria. O Cristo assim consegue conectar a criatura ao Criador. Nos revela o caminho para que a nossa essência, o nosso eu espiritual, alcance ao Pai, se identifique com Ele e compartilhe
das tuas leis, do teu propósito, do teu amor e da tua essência. Nos santificarmos através da estreita relação que estabelecemos com o Pai. Vivermos esta unidade, esta confluência de pensamentos, ações e atitudes. Nossos sentimentos estarem orientados para o divino, para a espiritualidade, para a nossa transcendência. Assim, em cada momento de nossa vida, cada encarnação, cada plano de experiência se torna mais um degrau do caminho que forjamos para ir em direção à luz. E assim, meus amigos, gratos que somos por esta oportunidade de aqui confraternizar entre irmãos. Irmãos encarnados, irmãos que já estão despidos do corpo de carne, mas todos aqui ligados por um único sentimento, que é o sentimento do amor e o sentimento da fidelidade a Deus. Pois só o amor é capaz de mover os montes e montanhas de dificuldades. E só a certeza no Pai que nos impulsiona a vitória de nossas almas. E para darmos por início a mais esta palestra, darmos por início a esta reflexão, que possamos fazer a prece que o Mestre assim nos ensinastes, assim dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixe, Pai, cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Deixa eu beber mais uma aguinha. Bom, meus amigos, novamente, mais um ano finaliza. E, como já disse, em que pese os perrengues, que foram bastante, que nós passamos, as dificuldades, os desafios da vida, não podemos negar que tivemos muitas lições este ano. E estamos chegando a uma época bastante conhecida pelas grandes festividades, celebrações, confraternizações. E seria muito difícil para esta quase que última palestra do ano, neste mês de dezembro, neste período em que nos encontramos, não falar sobre um dos feriados mais importantes, significativos para nós cristãos, que é o Natal. O Natal que faz referência à palavra latina natalis, que significa nascer. E todos nós, certamente, se nos fosse perguntado qual é o verdadeiro significado do Natal, naturalmente, na posição em que estamos, diríamos que o Natal é a festa cristã, em que comemoramos o aniversário de nosso Senhor Jesus Cristo. Por esta razão que o tema da palestra, ou melhor, da reflexão de hoje é Jesus, o Nazareno. Como nos conta a história, em Belém, na cidade de Davi, sob uma manjedoura, em uma pobre estrebaria, rodeado pelos animais,
lá nascera o Messias anunciado, o Rei dos Reis, o Filho de Deus e o Salvador do mundo, Cristo, o Senhor. E nos é dito que, após o seu nascimento, uma multidão de anjos se reuniu, louvando a Deus, entoaram: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, ao qual o Pai concede o seu favor. E um dos pontos mais interessantes desta história, da história do Cristo, é que há tempos o Messias vinha sendo anunciado como a promessa de Deus. O profeta Isaías, por exemplo, há mais de 700 anos antes de Cristo, profetizara que Deus enviaria a luz e a alegria por meio do nascimento de uma criança. Nas palavras dele, nas palavras exatas dele, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que na língua era Deus está conosco. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Verdadeiramente, Ele tomará sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levará contigo. Ele será ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estará sobre ele, e pelas suas lesões seremos sarados. E assim trará a morte na vitória, e assim enxugará o Senhor Deus a lágrima de todos os rostos. E naquele dia se dirá: eis que este é o Senhor a quem aguardávamos, e Ele nos salvará. Na sua salvação nos alegraremos. Tal é, meus filhos, o Filho de Deus, noticiado como protetor e libertador do povo de Israel. Não foi só este irmão, mas diz a história que mais de 600 profetas assim noticiaram a vinda do Senhor. Mas sabem, meus irmãos, como uma grande amante da história e um breve momento de curiosidade, nos contam os registros históricos de que o mestre não nasceu exatamente no dia 25 de dezembro. Na verdade, nesta data, uma importante festa pagã acontecia no Império Romano. Esta festa era uma celebração ao Sol Invencível, o Deus Sol do Império Romano, uma vez que os romanos eram politeístas e acreditavam em vários deuses, e organizavam esta festividade nesta data para celebrar o renascimento do Sol e como que agradecer pela fertilidade. Mas, contudo, entretanto e todavia, com a oficialização, isto é, a criação da Igreja Católica, a Igreja entendeu que, sendo Cristo um grande Senhor, Ele merecia uma homenagem, uma grande homenagem. E como forma de enfraquecer a estas festividades pagãs, politeísticas,
Assim oficializou o dia 25 de dezembro como a festa do Natal, o nascimento do Cristo. Então, meus amigos, até hoje, ninguém jamais descobriu em que data, em que momento que o Cristo realmente nascera. Alguns povos do Oriente admitem que ele nasceu em outubro. Outros acreditam que ele nasceu em janeiro. Já outros falam não, que ele nasceu em dezembro, ou até mesmo em março. Só que, sendo sinceros com vocês, isso é o de menos importância, pois para nós esta data já se tornou especial, já tem um lugar em nosso coração. Por isso, não há problema nenhum escolhermos qualquer data para homenagear a vinda do Mestre ao planeta. Podemos até ir além e considerar que o Natal, mais do que o aniversário do Cristo do Mestre, representa uma grande celebração da sua vinda, claro, mas também do que ele representou e representa a mim, a vocês e a todos nós. E sejamos sinceros, falar sobre o Cristo é muito complicado. Complicado, pois não existem palavras suficientes que possam expressar quem foi e quem é o Cristo. Nós dizemos na pobreza de nossas linguagens que ele é nosso mestre, o Messias, o enviado de Deus, o Salvador, nosso guia, modelo, ou como a própria doutrina busca o definir como o modelo mais perfeito de ser humano que Deus nos oferece como guia. Mas nós podemos ficar com a própria definição do Mestre. Ele é nosso irmão, mas também é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Percebam, meus amigos, que o Mestre não introduz em todos os seus passos, nos caminhos de Jesus, não introduz exatamente uma religião ou formalizou uma doutrina, mas ele é precursor de um admirável movimento espiritualizante e reformador na Terra, com base na nossa conexão com Deus. Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor, nos transmite um roteiro seguro para atingirmos a nossa plenitude espiritual por meio da vivência do seu Evangelho. Há mais de 2000 anos, Jesus veio nos trazer os fundamentos eternos da verdade do amor, a mensagem da paz que pudesse transformar aos nossos corações. Foi Ele o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, que há de fazer brotar nas nossas consciências o amor, a caridade e a fraternidade. Portanto, sua vida teve como objetivo cumprir essencialmente a lei divina e nos orientar sobre o que é o reino dos céus e como alcançá-lo, como cultivá-lo, melhor dizendo. Ele nos transmitiu a palavra de Deus e buscou implantar o coração, o amor, aliás, em nossos corações. O amor como uma fonte de transformação de nossas vidas, de nossa consciência. Como Joana de Ângeles nos fala,
que é a mentora de nosso irmão Divaldo Pereira Franco, Jesus é o mais notável ser da história da humanidade. Sob qualquer aspecto, o seu testamento, o seu testemunho, o seu evangelho é o mais belo poema de esperança e consolação que temos visto. E dessa forma, meus amigos, mesmo tão ainda misterioso para nós, o Mestre, ele continua a fascinar crentes, descrentes, admiradores, críticos, pois pelo seu amor ele nos une a Deus. Ele traduz e traduziu o olhar de Deus sobre as nossas vidas. Nesse sentido, pegando uma pequena reflexão de nosso irmão palestrante Raul Teixeira, emprestando uma reflexão dele, a partir do momento que sabemos que o Natal é esta data especial, tão simbólica para todos nós, vale a pena cada um de nós pensar como Jesus nasce. E não estou falando aqui da data, da hora, do local, da certidão de nascimento dele, mas como ele nasce em nossos corações, em cada ser, em cada intimidade, em períodos diferentes da nossa vida. Um escritor bastante conhecido, um escritor espírita chamado Pedro de Camargo, escreveu em um dos seus contos uma página intitulada Jesus nasceu? Como? Onde? E nessa mensagem ele procura examinar, por exemplo, qual influência está exercendo o nascimento do Mestre em nós. Nas palavras dele, se perguntássemos a Paulo, o apóstolo, onde e quando Jesus nasceu, surpreendentemente, talvez ele não diria em nenhum 25 de dezembro, e sim que foi na estrada de Damasco, quando se viu envolvido na divina luz do Nazareno. Tanto que depois de muitas lutas íntimas, Paulo disse: já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Se fizéssemos a mesma pergunta a Maria de Magdala, é possível que ela nos informasse que o Cristo nasceu em Betânia, certa vez que sua voz, cheia de doçura e pureza, despertou-lhe a sensação de uma nova vida, com a qual ela jamais sonhara. Nasceu naquele dia em que ela se retirou da vida dos pecados para oferecer-lhe o divino amor. Agora, se perguntássemos a Simão Pedro, para ele, Jesus nasceu? Quando Jesus nasceu? Ele certamente poderia nos responder que Jesus nasceu depois que ele havia o negado 3 vezes. E se dera conta do seu equívoco, despertando para a verdadeira vida. Já dos lábios de João, o evangelista, pode ser que nós ouvíssemos dele de que Jesus nasceu no dia em que lhe iluminou o seu entendimento, fazendo-o entender que Deus é amor. Para Zaqueu, o publicano, talvez Jesus tenha nascido numa esplêndida manhã de sol, quando ele, ansioso por conhecê-lo, subiu numa árvore à beira do caminho por onde o Cristo passava, e o mestre lhe disse que gostaria de lhe fazer uma visita.
Já Dimas, o chamado bom ladrão que fora crucificado junto ao Mestre, nos diria que Jesus nasceu no topo do Calvário, precisamente quando a cegueira e as maldades humanas aniquilariam para sempre. Supunha-se, naquele momento, Jesus, o Cristo, lhe direcionou um olhar cheio de doçura, cheio de piedade, e o fez esquecer todas as misérias deste mundo, nascendo para sempre em sua intimidade. E tantos, meus amigos, são os exemplos que temos contato através da Bíblia, das Escrituras Sagradas e até daquilo que temos de conhecimento dos irmãos que foram santificados por outras religiões, do verdadeiro despertar do Cristo nas pessoas. Um irmão, o mesmo irmão de ontem, na reunião mediúnica, ele assim falou que o Cristo, o propósito do Cristo é ser precursor deste grande movimento de nossa alma, mas ele oferece a nós o protagonismo de sermos os agentes transformadores de nossa vida. Então, estando o Cristo em nossa intimidade, isso nos fortalece e nos estimula à salvação. E assim, meus amigos, Jesus nasce em cada um de nós por diferentes momentos. Seja no momento de dor, de desespero, de tristeza, enfermidade, sofrimento e, por que não, um momento de paz, de alegria e de contentamento. E agora, meus amigos, seria até válido nós nos perguntarmos, como discípulos do Mestre, que assim nos afirmamos: será que com a vida que eu levo, com o jeito que eu levo, o Cristo já nasceu em mim? Será que o Cristo corresponde para mim a uma realidade? Ou somente é o altar que nós admiramos, que nós reverenciamos? O que o Cristo é para mim? O Cristo existe em mim? O Cristo, será que eu já encontrei ao Cristo? Ele já nasceu em meu coração, já nasceu em minha consciência. É isto, meus amigos. Este é o significado grandioso do Natal. A presença de Jesus em nossas vidas. Natal significa renascer, salvar-se, oportunidade de salvação. Significa cumprir com a palavra de Deus. Ou, como eu costumo dizer, é um convite. Um convite de Deus para materializar em nosso viver diário. Encarnarmos a Jesus Cristo, nos orientando, nos alinhando nos propósitos superiores por meio de nossas ações, simples ações, gestos e pensamentos. Desta forma, na medida em que vamos crescendo com Cristo, na medida em que o Cristo nasce em nós, melhor dizendo, Ele também cresce conosco. Então, meus amigos, para finalizar esta palestra, este momento de grande alegria e de celebração, que assim deve ser visto, afinal, Jesus nasceu para nós, também deve ser um momento de reflexão, de nós pensarmos intimamente, pois o Mestre, meus amigos, sempre bate à porta dos nossos corações. Mas fica questionamento de que se Ele,
já nasceu para nós. Para finalizar, meus amigos, eu peguei lá na frente, às vezes a gente distribui alguns papelzinhos e na semana passada, a minha mãe, ela me deu esse papelzinho de que ela ia futuramente oferecer para os visitantes e trabalhadores, e eu achei de uma reflexão muito bela, que é do médium Francisco Cândido Xavier, de nosso irmão Chico, do livro Antologia Mediúnica do Natal. E nesse pequeno trecho, assim é dito. O nome do trecho é Jesus. Reis, juízes, heróis, generais e tiranos, entre o ouro e o poder, de vitória em vitória, comandaram na terra a vida transitória, erguendo sobre o povo os braços soberanos, e passaram fremindo, arrojados insanos, ébrios desejosos de ostentação, famintos pela glória, detendo-se, porém, os túmulos da história, relegados à dor dos cruéis desenganos. Mas o Cristo na palha, humilde e pequenino, traz consigo somente, tão somente, o coração divino, na exaltação do bem que ilumina e socorre, e brilhando por sol generoso e fecundo, em todas as nações que engrandecem o mundo, é sempre o excelso Rei, o Rei do amor, que nunca morre. Do Espírito Amarai Omelás. E assim, meus amigos, com esta breve reflexão desta data de hoje, em que celebramos, honramos, não só ao dia 25 de dezembro, como a festividade do Natal, em que Jesus nasceu, mas que cada dia celebramos o nascer do Mestre na terra em nossos corações. Nós, assim, que nos colocamos como os cristãos deste mundo, carregamos a essência do Evangelho em nós, carregamos o Cristo em nós, e nosso trabalho, nosso servir, é carregar a essência do Cristo para todos os nossos irmãos, para que eles sintam o Cristo vivo em sua consciência e em sua intimidade, e recebam assim a palavra, o sentir da salvação de nossas almas. Pois o Cristo, em seu amor, Ele nos ligou, Ele nos conecta a Deus, Ele nos mostra o caminho que nos leva ao Pai Celestial. E como somos assim gratos pelo seu amor, gratos pela sua vitória, pela sua misericórdia, pela sua humildade e pela sua caridade. Pois Ele enxergou em cada um de nós como seres dignos de nos fazermos deuses, dignos de carregar a tua mensagem de salvação. Nos coloca como protagonistas também do teu Evangelho, a continuar a sua obra. E nós assim a acolhemos e fazemos dela um instrumento de transformação de nossas almas. E quando transformamos nossas almas, nós mudamos ao mundo.
e alcançamos a este reino dos céus, que é um estado pleno de plenitude e transcendência de nossa alma. Glória a Deus, meus amigos, glória a Deus nas alturas e paz na terra a todos os homens de boa vontade. Que sejamos fiéis mensageiros do Evangelho, mensageiros do amor, mensageiros da paz, mensageiros da concórdia e mensageiros de Deus. Despertemos para esta essência divina que cada um carrega e a cultivemos. Cultivemos o Cristo, cultivemos ao Pai em nossos corações. E assim, meus amigos, para finalizar esta participação, nada melhor que celebrar a presença do Cristo em nossos corações, do que entoar ao teu Evangelho de luz e amor. Assim dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós procuramos perdoar a quem nos tenha ofendido. E não nos deixe, Pai, cairmos em tentação. Livra-nos, Senhor, de todos os males, pois o pior deles é estarmos afastados de Ti e dos Teus ensinamentos. E que assim seja.